Olá, meus queridíssimos do meu canal, tudo bem com vocês? Gente, eu espero que sim. Se você é novato aqui, seja muito bem-vindo nesse canal lindo, maravilhoso, nesse canal abençoado por Deus. E eu tenho certeza que você é uma pessoa muito abençoada por Deus e que Deus continue nos abençoando a cada dia. Amém? Gente, hoje eu vou falar sobre a Phalaenopsis. Sim, gente, sobre a Phalaenopsis. Hoje eu vou tirar as dúvidas de algumas pessoas que têm sobre a Phalaenopsis, principalmente as pessoas iniciantes, tá? Que estão começando agora e que tem muitas dúvidas, e realmente tem muitas dúvidas, porque é muita coisa, né, sobre as orquídeas, são várias espécies, né? E às vezes a gente acaba confundindo. Primeira coisa importante, gente, para você saber cuidar bem da sua orquídea, é você identificar qual é a sua orquídea. Por quê? Não existe nenhum padrão de normas que você tem que usar no cultivo, por exemplo. Por quê? Porque cada orquídea tem uma necessidade diferente. A forma que eu vou cultivar a dendróbio não é a mesma que eu vou cultivar a Phalaenopsis, tá? Então, primeira coisa, identifica a sua orquídea, saiba qual que é ela para você saber os cuidados que ela precisa. Hoje eu vou falar sobre a Phalaenopsis, gente. Se você tem uma Phalaenopsis que não tá dando flor, você não tá sabendo cultivar ela tem muito tempo sem florir, as folhas estão murchando, tá? E você não sabe o que fazer, fica ligadinho aqui nesse vídeo, gente, não pula nenhuma parte para você não perder nenhuma parte importante, tá bom? Porque às vezes a gente quer aquele adubo, né? Aquele adubo maravilhoso que vai fazer florir, mas às vezes, gente, o problema não é, a questão não é bem o adubo, a questão é a forma, a maneira que a gente tá cultivando que tá errada. Às vezes ela não tá recebendo a claridade suficiente, né, que ela precisa, ou às vezes não tá recebendo a rega necessária que ela precisa. Então fica ligadinho aqui que eu vou falar tudo pra vocês nesse vídeo sobre a Phalaenopsis. A sua orquídea vai florir, vai dar muitas flores, tá bom? Olha só, gente, primeira coisa que nós vamos falar sobre a Phalaenopsis aqui. Ela é uma planta, uma orquídea epífita. O que significa isso, gente? Ela é uma planta que fica em árvores, tá? No vaso a gente planta em substrato. Ó, qual substrato usar para Phalaenopsis? Existem vários substratos, gente. Existe a casca de pinos, tá? Existe essa daqui, tá plantada só na casca de pinos, tá? A casca de pinos, ela não retém muita umidade. Então, assim, eu tenho que regar ela mais vezes. O chip de coco, ele retém mais um pouco a umidade, tá? O carvão, ele não retém muita umidade. A pedra brita também não retém muita umidade. Então, assim, tem os esfagnos também, tá? Então, o que a gente costuma fazer sempre? Eu faço nas minhas, essa daqui eu comprei, tá? Então, assim, ela veio assim. Mas nas minhas, já que eu tenho aqui, vou até mostrar uma pra vocês, aqui, ó. Que já é do meu cultivo. Essa daqui, gente, olha, eu trouxe ela como exemplo para vocês, para mostrar o que acontece com o sol se pega aqui. Mas eu vou falar do substrato primeiro, tá? Ó, aqui nessa daqui tem o chip de coco. Olha, quando você aperta ele, ó, tá vendo que ele retém umidade? Então, ele fica molhadinho. Então, ele segura um pouco a umidade. Se você mora numa região mais quente, igual a minha, eu moro em Minas Gerais aqui, faz calor. Então, eu gosto de usar, misturar a casca de pinos com o chip de coco, tá? Pra segurar um pouco a umidade, ó. Então, ele segura bem a umidade. E aqui a casca de pinos, ó. A casca de pinos é uma casca, gente. Então, ela não segura umidade nenhuma, sabe? Ela é mesmo pra as raízes enraizar nela e tal. E aí, eu costumo utilizar assim, o chip de coco misturado com a casca de pinos. Esse é o meu preferido, que eu mais gosto. Mas tem muitas pessoas que utilizam também o carvão junto com a pedra brita misturado, tá? E dá muito certo também, tá bom? Então, assim, qualquer substrato que seja pedra brita, carvão, o chip de coco, a casca de pinos, né? E o esfagnos, você tem que ter cuidado com ele. É bom você colocar o esfagnos um pouquinho, só para segurar, né, um pouquinho de umidade se você mora num lugar muito quente. Aí é bom você colocar um pouquinho de esfagnos, tá? Então, vamos voltar aqui para essa daqui. Então, tá, as regas da orquídea. Mari, como que eu vou saber quando que eu tenho que regar a minha orquídea? Não existe, gente, um padrão, né, de regas, por exemplo, 2 vezes na semana ou 3 vezes. Não existe, como eu falei, né, tudo vai influenciar, né, o vaso, o substrato, se ela tá em casca de pino, se ela não tá. Então, assim, tá, olha só, uma forma muito boa que eu gosto, que eu utilizo aqui pra saber quando precisa regar, é a seguinte, gente, ó. Você coloca o dedo lá embaixo. Por que que lá embaixo? Porque às vezes aqui, ó, igual vocês estão vendo aqui, tá seco, né?
Mas se você olhar aqui, ó, tá vendo que tá dando pra ver que ela tá úmida? Tem até uns respinguinhos aqui, ó, no vaso, ó, tá vendo? Então, lá embaixo, ela tá úmida, só que aqui em cima ela tá seca. Se eu olhar assim, só por cima, ah, não, tá seca, eu vou regar. Só que não tem necessidade, porque ela já tá embaixo. Então, é importante você enfiar o dedo bem um pouco lá embaixo. E você observa, tá úmido. Se tiver úmido, gente, não rega, tá? Você só vai regar quando isso aqui estiver seco. Aí você fala, mas Mari, eu não tenho tempo de todo dia ficar vindo ver se ela tá regada ou não. Então você faz o seguinte, uma diquinha, tá? Que eu vou te dar. Você faz o seguinte, você rega ela um dia. E aí você vai observar quantos dias que ela demora pra secar. Então todo dia você vai lá e olha, pra ver se tá seca. Tá seca? Não. Então um dia. No outro dia você vai lá e olha, não, tá molhada ainda. Então, deixa. No terceiro dia você vai olhar de novo. Se no terceiro dia tiver seca, você vai saber que a cada 3 dias ela seca. Então, você vai começar a regar ela a cada 3 dias para ficar mais fácil para você. Só que você tem que prestar atenção se o clima vai se manter. Porque, por exemplo, se o clima mudar, se o clima esquentar demais, aí ela vai secar muito mais rápido que os 3 dias. Se o clima esfriar demais, ou se chover, por exemplo, aí ela vai demorar mais para secar. Então, fica atento no tempo, tá? Se você for usar essa técnicazinha de ver quantos dias ela demora para secar, para estipular um tempo para você regar ela, você tem que observar o clima. Se o clima mudou, você tem que mudar a regra também, tá bom? Um mito que muitas pessoas acreditam e que eu acreditava muito, tá? Quando eu iniciei, era que a orquídea Phalaenopsis não gostava de água, gente. Nossa, a minha primeira orquídea, eu deixava ela muito tempo sem regar, eu deixava 15 dias sem regar. Gente, tinha vezes que ficava 20, porque eu acreditava que ela não gostava de água, porque as pessoas falavam que não gostavam, né? Então, aquilo era bem acreditando, indo nessa onda, e acabou que eu perdi mesmo, tá? A minha orquídea, né? O que que acontece, gente? A orquídea, ela gosta de água, assim, a Phalaenopsis ama água, gente, ela precisa da água. O que que acontece? Ela não pode ficar encharcada, tá? Olha só, a água, ela deve entrar por todo o vaso, tá? Vou mostrar aqui pra vocês. Olha só. Ela tem que escorrer, gente, olha, tá vendo? Ela tem que escorrer por todo o vaso e sair por baixo aqui, ó, nos buraquinhos, olha. Ela não pode, gente, ficar água parada aqui dentro. E outra coisa também, não pode colocar pratinho debaixo dela, não, tá? As folhagens, tá? A Phalaenopsis, gente, ela é essa orquídea que tem essas folhas mais, né, largas, olha só. E ela sempre cresce assim, ó. Aqui é o rizoma, ó. É uma folha para um lado, outra folha para o outro. Uma folha para um lado, uma folha para o outro. Essa é a Phalaenopsis. Porque no início a gente tem muita dificuldade para distinguir, né, uma das outras. A haste dela, gente, olha só. Surge, vou mostrar para vocês, ó, aqui, ó. Tá? Então ela tem essa haste bem alongada. E aí vem a flor. Essa daqui tem duas, ó. Vou mostrar para vocês. A haste tá ali, ó. E aí tá subindo e vem as flores. Então, a haste dela é sempre assim, tá? Então, a haste dela sempre vai sair aqui embaixo. Ou se você cortar uma haste, né, quando acabar a floração, ela pode ser que ela bifurque, ou saia uma muda. Eu vou falar disso em outro vídeo que eu vou postar aqui. Vou falar sobre como cortar a haste, sobre bifurcação, sobre o que vai ter outro vídeo, porque se eu for falar tudo agora vai ficar muito longo, gente, tá? Então, assim, a claridade, o que você precisa saber sobre a claridade? A Phalaenopsis, ela precisa, gente, só de claridade, ela não pode, né, na verdade, o sol não pode bater direto nas folhas. Por quê? Se o sol bater aqui, gente, olha o que vai acontecer. O que aconteceu aqui, tá? Vai queimar aqui, ó, é uma queimadura de sol, vai amarelar em volta e aí ela vai ficando toda amarela, tá vendo? E até que a própria orquídea vai descartar a folha, essa folha vai cair. Mas mesmo assim, gente, olha só como é que ela tá linda, ó. A orquídea é uma orquídea bem resistente, tá? Mesmo assim, com essa folha feia desse jeito, ela teve uma bifurcação aqui, ó, tá? Ó, teve uma bifurcação. E é a segunda bifurcação dela, tá? Porque olha só, eu cortei a haste aqui
né? Ela bifurcou aqui, deu flor, eu já cortei. E ela bifurcou aqui embaixo também, deu essas lindas flores. Olha só que linda. Vai ter vídeo sobre bifurcação aqui, tá? No canal. Só vocês aguardarem um pouquinho. Olha só. Então tá, a claridade. O que é a claridade? Você pode colocar ela debaixo de um sombrite, tá? Um sombrite bom, assim, de uns 70%. E o que você vai fazer? Tem os andares, tá? O que é os andares? Em cima, bem próximo lá do sombrite, você vai colocar as que precisam de mais sol. Lá em cima. Embaixo você vai colocar as que precisam de menos sol. Então a Phalaenopsis ela vai ficar no primeiro andar, né? De baixo para cima no primeiro, porque ela precisa de menos claridade, tá? Então é isso, ela precisa de menos claridade, você vai deixar ela embaixo. As que precisam de mais você vai deixar em cima. Isso que funciona os andares no orquidário assim. Tá, então ela tá recebendo a claridade suficiente que ela precisa, né? Por que, gente, a claridade é importante? Se ela fica num lugar onde que ela não recebe claridade, ela não vai florir, porque ela precisa. A orquídea Phalaenopsis, ela é muito comum, tá? Em supermercado você acha, né? E ela é conhecida como orquídea borboleta, pelo formato das flores, ó, por parecer uma borboleta, e também como orquídea da secretária, porque ela é muito comum em ornamentação. Então sempre tem na sala de secretário, nas recepções, sempre tem uma orquídea. E ela dá muito bem em ambientes internos também, desde que tenha claridade. Se ela fica num lugar escuro, onde que não bate nenhuma claridade, gente, ela vai ficar verdinha, bem verdinha, as folhas dela bem verdinha mesmo, mais verde do que isso daqui, mas ela não vai florir, tá? Então se você quer flor, a sua orquídea tem que receber claridade, mas não é sol pleno, sol direto na folha, não pode, tá? Você pode colocar ela debaixo de uma varandinha, né? Você pode colocar ela até mesmo dentro da sua casa, próxima à janela, desde que o sol não bate direto nela, tá bom? Então a claridade é muito importante para ela florir, tá? Vamos falar sobre adubação, gente. Adubação é o alimento da orquídea, né? Então, assim como nós precisamos alimentar, aí a orquídea também precisa. Então, tem um adubo que, assim, ele é muito bom, é o bocashi. Ele tem micro e macronutrientes na medida certa que a planta precisa, então ele é ótimo. Então, assim, eu vou trazer para vocês depois falando sobre adubação, como fazer as trouxinhas para você colocar assim no vaso, de quanto tempo. Então, a adubação, gente, é importante, tá? Você pode adubar ela a cada 3 meses, tá? É sempre importante, a adubação é fundamental. Então, se você tem orquídea e você não aduba ela, também ela não vai florir, tá? Muito dificilmente, pode ser até que flore, né? Mas não vai dar tantas flores, né? Como essa daqui. Então, é fundamental você tá adubando ela, tá? Outra coisa, gente, importante, que acontece muito, é a orquídea desidratar. Oh, meu Deus, desidratação. Aqui. Desidratar. O que acontece? Ela começa a ficar com a folhinha murcha, começa a ficar com as folhinhas caindo, e aí a pessoa acha que, nossa, minha orquídea tá com sede, ela vai e rega. E aí começa a regar todo dia, regar demais, e a orquídea não muda, a orquídea não melhora, né? Só vai piorando cada dia mais. Por quê, gente? O que isso acontece? Muitas das vezes o problema, gente, está na raiz. Por quê? A raiz é onde que vai absorver toda a água, todos os nutrientes para a planta. Então ela absorve aqui e, né, ela espalha para toda a planta até as flores. Se as raízes estiverem apodrecidas, gente, ela não vai fazer essa função. Por quê? Porque ela não vai receber nutrientes, não vai receber água, não vai ter como levar. Então, o que acontece? As pessoas veem a orquídea murcha e acham que é falta de água. Na verdade, não é, gente. É excesso de água. Você regou tanto a sua orquídea que você apodreceu as raízes dela e agora ela não absorve mais água. Então, não adianta você regar se não tem como ela absorver. Então, o que você tem que fazer? Nesses casos, você tem que fazer um replante. Você tem que tirar a orquídea do vaso, passar para outro vaso, retirar as orquídeas velhas, tá? Usar a canela em pó para cicatrizar toda vez que você cortar a sua orquídea. Você tem que utilizar uma canelinha para cicatrizar ou extrato de própolis. E outra coisa importante, o que você for utilizar, seja faca, seja tesoura, tem que estar esterilizada, gente, tá?
não pode utilizar a faca sem estar esterilizada, faca ou tesoura. O que você for usar para cortar tem que estar esterilizado, isso é muito importante, tá? Você pode esterilizar no fogo ou com álcool 70%. Então, assim, quando tá desse jeito, a orquídea tá murcha, né? Você tá regando, não tá adiantando, faz o replante dela, dá uma olhada nas raízes para ver como é que tá bom? Então, gente, essas foram as maiores dúvidas que as pessoas têm, tá? Eu já vou estar encerrando o vídeo pra não ficar muito longo, porque já tá ficando bem longo o vídeo, tá bom? Então, assim, se você tiver mais alguma dúvida, deixa aí nos comentários, tá bom? E fala aí pra mim se você gostou dessa orquídea linda aqui, da minha nova orquídea linda e maravilhosa, tá bom? Gente, um beijo pra vocês, fiquem com Deus. Não esquece daquele like aqui no vídeo, tá? E se você ainda não é inscrito, gente, já se inscreve e venha fazer parte desse canal maravilhoso. Fica com Deus e tchau, tchau!